Vamos lá com as notícias do esporte. Fala aí, Emerson, tudo bem? Fala, Pereira, beleza? Tudo certo? Como é que tá? Depois do fiasco da seleção, vida que segue, tá tudo certo. Não emplaca, não tem jeito, não convence. Toca a ficha aí. Vamos lá. Daqui a pouco a gente mostra a situação aí da seleção, os números, a classificação, os próximos jogos só no ano que vem. Mas há 55 anos ocorreu um dos grandes marcos da história do futebol mundial. O 10º gol do Rei Pelé. A marca era para ter sido atingida em Salvador, mas o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Bem que o 10º gol podia ter sido na Vila Belmiro, a casa do Santos Futebol Clube, onde Pelé jogou por 18 anos. Mas naquela época cabiam aqui cerca de 30 mil torcedores. O marco histórico acabou sendo conquistado numa partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco no Maracanã. Antes do jogo, a expectativa já era enorme. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, ou contra. Ah, não, contra não, Pelé, tem que fazer a favor. O Santos perdeu o jogo até que o juiz marcou pênalti nesta jogada. O duelo de Pelé com o goleiro argentino Andrada. Agora correu de paradinha, tirou! Edu e Manuel Maria também estavam em campo naquele jogo. Todos que estavam no estado viram essa cobrança de pênalti. Se fosse uma jogada normal, talvez nem todos vissem, né? Onde nós íamos, era cheio de repórteres atrás. Para comemorar os 55 anos do 10º gol, uma nova estátua do rei foi inaugurada no Memorial das Conquistas do Santos. Carlos Drummond escreveu que difícil não é fazer 1000 gols como Pelé, difícil é fazer um gol como Pelé. Grande Rei, falando em Copa, onde ele deitou e rolou, 12ª rodada das eliminatórias para a Copa lá de 2026, resultados de ontem. Bolívia 2, Paraguai 2. Empate lá na altitude, grande resultado para o Paraguai. A Colômbia em casa estava muito bem, mas perdeu para o Equador por 1-0. Aliás, o Equador também está muito bem. Lautaro Martínez marcou na vitória da Argentina sobre o Peru por 1-0, jogo disputado La Bombonera. O Chile venceu a Venezuela por 4-2. E na Arena Salvador, o Valverde fez 1-0 para o Uruguai e o Gerson do Flamengo empatou o jogo em 1-1. Só lembrando que a gente tem falado aqui, nós, por lei, por contrato, a gente não pode mostrar os gols das eliminatórias, outras competições, mas um dia isso muda. Já mostramos aqui, inclusive, ontem, a volta, depois de 70 anos, da Série A do Campeonato Brasileiro, a partir de 2025, aqui na tela da Record. A posição do Brasil na classificação. 25 pontos, a Argentina lidera, Uruguai 20, Equador 19, Colômbia 19, Brasil em quinto com 18, Paraguai em sexto com 17, tá grifado, os 6 primeiros avançam direto para a Copa. Em sétimo, vai para a repescagem lá, sempre com o adversário da Oceania, a Bolívia com 13 pontos, Venezuela 12, Chile 9, Peru com 7. Dorival Júnior avaliou o jogo, mas principalmente a campanha do Brasil após 12 rodadas, com desempenho de 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De um modo geral, eu acho que o trabalho ele vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações aí dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo. Essas últimas 2 partidas, eu acredito que nós temos tido aí um bom volume de jogo, nós criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. E um gol apenas nos daria aí a possibilidade hoje de finalizarmos essa etapa na segunda colocação. O que eu vejo assim, que mesmo no momento em que, de repente, se olha e fale assim, olha, pouca coisa mudou, eu vejo que muitas coisas mudaram. Eu acredito que nós estejamos num caminho, queremos os resultados, mais do que ninguém, estamos bem próximos que isso aconteça. Agora temos que ter essa paciência de continuar procurando, buscando a equipe ideal, a equipe que nos dê aí uma segurança um pouco maior e passe uma confiança ainda mais ao nosso torcedor. A seleção volta a jogar só no ano que vem. Com quem? Onde? Contra a Colômbia, dia 20 de março. Esse jogo deve ser confirmado para Porto Alegre, no Beira-Rio.
o campo do Internacional. E depois enfrenta a Argentina, fora de casa, lá em Buenos Aires, no dia 25, os 2 primeiros jogos do Brasil, portanto, em 2025. Hoje tem a volta da Série A, reta final, 34ª rodada, 8 jogos programados, um já está rolando, quase no final. Corinthians está batendo o Cruzeiro por 2-1, Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram para o Timão e o Kaique Bruno descontou para o Cruzeiro. Jogos de hoje, então, na sequência da rodada, feriado 4h30 da Consciência Negra, Bragantino e São Paulo, esse jogo vai ser lá em Bragança Paulista, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, 4h30 em Curitiba, vai ter também o nosso representante, o Criciúma, lutando para se manter na Série A contra o Vitória, 4h30 da tarde, no estádio Herberto Wilson, Bahia e Palmeiras, briga pelo título Palmeiras, o Bahia por Libertadores, 6 horas na Arena Fonte Nova, Grêmio e Juventude, é um confronto regional do Rio Grande do Sul, às 7 da noite, lá em Porto Alegre, na Arena Grêmio, Grêmio lutando para não cair também. Cuiabá e Flamengo, hoje 7 da noite, jogo marcado para a Arena Pantanal. E às 9h30, o líder Botafogo reeditando aí a final da Libertadores. Vão se enfrentar ainda, dia 30, verdade, o Botafogo encara o Atlético Mineiro na Arena MRV, em BH. Amanhã, 8 da noite, São Januário, tem Vasco e Internacional. E por fim, para fechar essa rodada, na sexta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Fortaleza. Fortaleza com uma campanha excepcional e o Fluminense lutando para não cair. Os Jogos Abertos terminam sábado em Concórdia. Blumenau abriu uma boa folga sobre o segundo colocado. Muito por conta dos 13 troféus conquistados até aqui. Vamos ver como é que está a classificação então. Blumenau liderando, 130 pontos contra 119 de São José. Itajá em terceiro, 91, Florianópolis em quarto, 82, Jaraguá do Sul, 43, Rio do Sul, 39, Itapema, Chapecó, 36, Brusque e Balneário Camboriú com 31 pontos, os 10 primeiros colocados. Vamos dar uma olhada então nos troféus de primeiro lugar. Blumenau venceu, bolão 16 masculino, ginástica artística masculina, remo masculino, aliás, que vitória do remo superando Florianópolis, com uma grande vantagem, inclusive na pontuação, e o voleibol masculino também confirmando seu favoritismo, Joinville, o maior rival, não se classificou. Segundo lugar, vice-campeão, bolão 23 feminino, handebol masculino, perdeu a final para São José, punhobol masculino, remo feminino, triatlon feminino e o triatlon masculino. E terceiro lugar, basquetebol masculino, bolão 16 feminino, ginástica artística feminina. Para efeito aí de curiosidade ainda sobre algumas modalidades, o basquete 3x3 feminino, modalidade de apresentação, não conta pontos, portanto, Blumenau terminou em segundo lugar, atrás de Criciúma. No masculino, no basquete 3x3, Jaraguá do Sul campeão, Blumenau acabou em 8º lugar. Na bocha Rafa masculina, Guatambu em primeiro lugar e Blumenau em 15º. Ciclismo feminino, campeão Rio do Sul, Blumenau em 6º. Ciclismo masculino, Rio do Sul também em primeiro lugar, Blumenau em 8º. Futebol feminino, Caçador em primeiro, Blumenau em 9º. Futsal masculino, São Lourenço do Oeste campeão, Blumenau terminou em 5º lugar. Judô feminino, São José em primeiro, Blumenau em 10º lugar. Judô masculino, São José também venceu, dominando artes marciais e Blumenau em 6º. Taekwondo feminino, São José em primeiro, Blumenau em 16º. No Taekwondo masculino, São José em primeiro, Blumenau em 5º. Vôlei de praia feminino, Itapema em primeiro, Blumenau em 9º. Vôlei de praia masculino, Braço do Norte no lugar mais alto do pódio, Blumenau em 5º. Algumas informações aí sobre os Jogos Abertos. Retomando o futebol, o Campeonato Catarinense de 2025 vai começar no dia 18 de janeiro. O Conselho Técnico da sede da federação reuniu representantes dos 12 times que irão disputar a competição para definir, além da data de início, a fórmula de disputa que mudou. Com as mudanças no calendário do futebol brasileiro, criou-se uma expectativa para saber quando o próximo catarinense começaria e qual seria o formato de disputa. E ficou definido assim: a primeira rodada do estadual vai ser no dia 18 de janeiro e a grande final está prevista para acontecer no dia 22 de março. A fórmula teve algumas alterações. A primeira fase vai ser praticamente igual ao das últimas edições. Os 12 clubes se enfrentam em turno único. Vão ser 11 rodadas. Mas ao invés de 8 se classificarem, somente 4 avançam de fase. E também os 2 últimos colocados são rebaixados. Assim, as quartas de final não existem mais e vamos direto para as semifinais. As partidas das semis vão ser disputadas em jogo único, com as 2 equipes de melhor campanha na primeira fase
tendo o direito de jogar em casa. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga para a final vai ser nos pênaltis. Já a final vai ser disputada em confrontos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, o time de melhor campanha fica com o título do Catarinense. Lembrando que o campeão e o vice garantem vaga na Copa do Brasil de 2026. A federação apresentou duas fórmulas para eles, não foi a fórmula ideal que a federação queria, que era a fórmula que seria com grupos, né, para ter mais sensação do campeonato, com mais mata-matas, mas infelizmente os clubes não aprovaram essa e aprovaram a outra. A nossa expectativa sempre é boa, o campeonato catarinense é sempre um campeonato muito bem disputado, você nunca sabe quem vai chegar no final, é muito nivelado. Não existe time pequeno, né? Todos se reforçam e jogam a competição com muita garra e todo ano a gente tem surpresa. E a gente vai assistir, vai torcer para o nosso representante, Rio do Sul, o Santa Catarina. Nós temos aí no Alto Vale, que vai brigar, vai lutar contra o tempo para mudar o seu gramado, porque é uma exigência da federação, vai trabalhar, está no trâmite burocrático ainda. E mais uma vez, Pereira, infelizmente, o futebol de Blumenau sem um representante na Série A. Temos os dois na Série B. A partir de maio deve começar a segunda divisão para Blumenau e Metropolitano e Blumenau. E ainda é bom lembrar, sem o SESI, porque não tem nada assinado, o SESI ainda não foi vendido oficialmente. A chave não está na mão ainda. É isso aí. Emerson, até amanhã. Um abraço, valeu, Pereira.